Oi, bem-vindos a mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho de como foi o meu processo para tirar o visto americano. Como a gente falou no vídeo anterior, a gente vai estar indo viajar para o Japão, né? E a gente optou por ir pelos Estados Unidos, que é mais barato e tudo mais, então a gente optou ir por lá. Para isso, a gente tem que ter o visto americano, mesmo que a gente não vá descer na cidade, porque o nosso voo, a escala é de 2 horas, mais ou menos, assim, só para trocar de avião mesmo. Só de você pisar em terras americanas, você tem que ter o seu visto americano válido. O Lincoln já tinha o dele, então não precisou fazer o processo, eu não tinha. Só que o meu processo ele foi um pouquinho mais longo, porque eu tive que tirar o meu passaporte de novo. Eu já tinha um passaporte válido, mas como a gente casou, eu mudei o meu nome e os meus documentos, eu precisei tirar o passaporte de novo. Mas foi super tranquilo. Eu agendei pelo site, fui tirar aqui no aeroporto de São José mesmo. Pra quem não sabe, a gente mora em São José dos Campos, né, estado de São Paulo. Então eu tirei por aqui mesmo. Foi questão, eu agendei acho que por uns 10 dias depois. E fui lá, fiz o processo, tudo bonitinho. E depois de uns 15 dias ele ficou pronto. Aí eu fui lá retirar. Depois que eu fui lá retirar, eu já dei entrada no processo do visto americano. Tem várias agências que vocês podem estar contratando e tudo mais. Mas, como a gente estava com um orçamento meio restrito, a gente preferiu dar as caras e tirar a gente mesmo. E no final deu tudo certo. Então, na hora de fazer o processo de vocês aí, vocês escolham qual que é a melhor opção. Ficar mais tranquilo e contratar alguma agência, ou como a gente fez mesmo, de fazer todos os processos bonitinho, a gente mesmo sem contratar nenhuma ajuda de terceiros. Então, eu tava já com o meu passaporte certinho, fui dar entrada no meu visto. A primeira etapa para você tirar o seu visto é preencher um formulário chamado DS-160, que é um formulário de vários assuntos. O preenchimento dele é em torno de 1h30, 2 horas, sobre vários assuntos, como eu falei, né? Pessoal, trabalho, assunto sobre a viagem, família, entre outros. E aí você vai preenchendo ele. Ele é todo em inglês, as perguntas são em inglês. Dá para traduzir a página também, mas a gente optou por responder em inglês mesmo. E aí você vai respondendo de acordo com as suas respostas certas e finalizar ele. Primeira dica que eu já dou agora. Ao preencher, são várias páginas que você vai passando lá na internet. Conforme você vai preenchendo, vai salvando as respostas de cada página, porque o site ele tem um tempo de preenchimento, que não é de 2 horas, é um tempo menor. Então, se excede esse tempo, ele volta tudo de novo. Aí, se você não salva página por página, ele vai caindo e você vai ter que ficar respondendo e respondendo e respondendo. Então, vai salvando página por página para vocês não ficarem enrolados nisso. Depois que você preenche o formulário, vai vir direto o boleto para estar efetuando o pagamento. Antes de agendamento, antes de qualquer coisa. Ele já vai vir o boleto para ser pago. A gente pagou, era de $160. Pagamos R$832 mais ou menos, porque também é de acordo com o dólar do dia, né? Então, a gente pagou de 832, mais ou menos. E aí, depois disso, foram de 2 a 3 dias úteis para estar sendo efetuado o pagamento lá no sistema mesmo, né? Para cair o pagamento. E só depois disso que a gente pode estar começando a agendar. O nosso pagamento foi feito dia 15/5. Então, a gente já estava desde maio nesse processo de tirar o visto. Depois disso, a gente fez um processo pro Rio de Janeiro, preencheu um formulário pro Rio de Janeiro e fez um processo aqui para São Paulo, porque como a gente tinha um pouquinho de pressa para tirar o visto, a gente fez por esses 2 lugares para ver qual que ia ser mais rápido, né, para estar fazendo o processo e a entrevista. Então a gente não agendou, a gente tinha esses dois processos paralelos, geram 2 números diferentes e tudo mais. Aí a gente ficava acompanhando, porque a gente viu vários vídeos sobre agendamento, o que é melhor fazer, o que não deve fazer e tudo mais. Então, a gente preferiu não agendar e ir acompanhando, porque só tinha data, acho que pro dia... Só dezembro de 2024
depois 25, tava bem extenso. Só que aí, às vezes, de madrugada, tinha abertura de vaga pro dia seguinte, pra semana seguinte, porque eram as vagas que eram desistências, né? Então, aparecia sempre de madrugada. E é interessante ficar ligado, porque, como é um sistema, pelo que a gente viu, tem gente que entra no sistema 10 vezes no dia para acompanhar e não é bloqueado. Tem gente que entra 2, 3 vezes no dia e tem o visto bloqueado e cancelado o processo, porque parece que o sistema entende por que tá tão desesperado e entrando tanto no sistema. Aí ele já desconfia e já boicota ali o seu processo. Aí você tem que pagar tudo de novo. Isso que é a parte chata. Se você não passa em alguma etapa, na entrevista, ou alguma coisa acontece que você é negado, você não é ressarcido desse dinheiro e tem que pagar de novo para estar fazendo um outro processo. Mas, graças a Deus, com a gente não aconteceu isso. Aí, passou um tempo, a gente tinha o prazo de até agosto, mais ou menos, 30 de agosto, se eu não me engano, para tentar o visto americano, senão a gente ia por outro lugar viajar. Aí eu lembro que a gente olhava semana após semana. Teve uma vez que a gente achou uma vaga, um agendamento para o dia 2 dias depois, alguma coisa assim, lá no Rio de Janeiro. E aí a gente ficou, vai, não vai. Foi o tempo da gente ficar assim, foi 1 minuto que a gente ficou nesse vai, não vai. Já tinha se esgotado a vaga, já tinham preenchido a vaga. Então tem que ser bem ali no momento mesmo. Aí foi um dia que eu entrei no serviço até, falei, vou dar uma olhada, assim, era umas 9 horas da manhã, iniciozinho de agosto. Aí falei, vou dar uma olhada, né, vai que. Aí tinha pro dia 16 de agosto e pro dia 23 de agosto. Aí eu nem falei com o Lincoln, falei, é esse mesmo. Fui, agendei e depois que eu fui ligar pra ele. E aí, tava bem em cima, assim, sabe? E aí conseguimos agendar. No dia 16 foi o dia da entrega de documentos. Eles falam para levar só a instrução de preenchimento, que é esse documento aqui. Acho que vou mostrar meio de longe, né? Porque tem dados aqui, né? Então eu vou mostrar meio de longe. Aí eles pedem para levar essa folha e o passaporte, que é esse aqui. Aí não tem RG, nem nada disso. Seu documento de identificação, a partir desse momento pra lá, vai ser o passaporte mesmo. Então, eu levei lá, a gente agendou 7h45 no CASV, né, lá de São Paulo. Levei lá e o que eu percebi que é bem linha de produção mesmo, sabe? É tudo muito rápido, você tem que estar muito atento, não pode levar celular. O relógio, se tiver relógio assim, tem que estar desligado. A segurança é bem firme lá. E você tem que estar tudo bem no esquema já. Porque, como eu disse, é bem linha de produção. Então, eu cheguei, eles já falam instrução de agendamento e passaporte em mãos. Aí eu já fiquei, nem levei meu celular lá pra dentro, deixei no carro. E aí, fui, entreguei meus documentos. Ele tirou minha biometria dos 4 dedos, depois dos 4 dedos. E depois é que eu já tirei agora, e ele colou um adesivinho aqui. Eu até gravei um pouquinho do processo para vocês e vou estar mostrando. Chegamos aqui em São Paulo já, saímos de casa 10 para 5, agora são 6h36, mas a gente deve ter chegado aqui no lugar umas 6h10 mais ou menos. Aí até a gente vê um lugarzinho pra parar, conseguimos parar bem em frente e só esperar. O meu horário é 7h45 da manhã, então tem um tempinho aí ainda. A gente preferiu sair mais cedo lá de casa, porque a gente nunca sabe como é São Paulo, né? Os imprevistos, trânsito, se perder, enfim, a gente nunca sabe como é. Então a gente preferiu sair mais cedo, graças a Deus não teve nenhum imprevisto, a gente chegou certinho. E agora é só esperar. A etapa de hoje é a etapa de entrega de documentos. A entrega do passaporte válido, das instruções de agendamento, confirmação do formulário e essas coisas. Aí, pelo que eu vi, eu também vou coletar as digitais e vou tirar uma foto.
Eu preferi já trazer todos os documentos dessa semana e da semana que vem, porque eu não sei como vai ser, né? Vai que eles peçam todos os documentos hoje, ou enfim. Aí eu preferi trazer. Aí trouxe tudo no envelopinho, trouxe o meu passaporte, os passaportes do Lincoln, que tem bastante viagem e tal, né? Então eu preferi trazer também. Também tem visto americano vigente, minha carteira de trabalho física, trouxe certidão de casamento, as fotos que eles pedem e as documentações impressas. As documentações impressas, eu achei legal colocar esses post-itzinhos dizendo o que é cada coisa na frente, para facilitar na hora de entregar. Por exemplo, se eles pedem uma carteira de trabalho, eu olho aqui rapidinho, já puxo e entrego. Porque vai que entrega documento, sei lá, trocado, enfim. Não sei se eles têm muita tolerância para isso aqui. Então eu já preferi facilitar, já deixar no esquema, para na hora de entregar certinho. Aí hoje eu vou estar entregando os documentos. Semana que vem eu vou estar fazendo a entrevista, na quarta-feira também, eu acho, em outro lugar, não é no mesmo lugar que aqui, em outro lugar. Aí eu vou estar fazendo a entrevista e ali eu já vou saber se o visto foi aprovado ou não. Vou contando tudo pra vocês e acompanhem por aí. Acabei de finalizar a primeira parte aqui. Eles colocaram um adesivinho aqui no meu passaporte, que tem a data e o horário do meu agendamento da semana que vem, da entrevista, né? Foi super rápido, não consegui gravar, obviamente, porque a hora que você entra lá no prédio já tem que desligar o celular. Aí eu entrei numa fila, apresentei os documentos necessários, subi, tirei foto, colhi a biometria e já me encaminharam agora para a semana que vem. Aí agora eu tô voltando aqui para casa, porque ainda tem que trabalhar. Tô voltando para casa e aí eu vou mostrando para vocês todo o processo. E aí depois disso, na semana seguinte, a parte da entrega de documentos, juro, foi 5 minutos, foi super rápido. E aí, a semana seguinte era a tão esperada entrevista. Aí já cheguei lá, já é em outro lugar, não é o mesmo lugar da entrega de documentos, é em outro lugar, mais longe, em Santo Amaro? Em Santo Amaro, em São Paulo também. Aí já é bem mais cheio. Também agendei... Aqui lá é o consulado. Aí é no consulado americano, verdade. Que você vai primeiro é o centro de atendimento ao solicitante de visto. Isso, o CASV, que é o primeiro lugar que a gente vai, é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, que é na Vila Mariana. E o segundo lugar, que é da entrevista, é no consulado americano mesmo, lá em Santo Amaro. Aí no segundo horário, que era da entrevista, eu agendei para 7h30. A gente acabou pegando o trânsito um pouquinho ainda, eu sei que eu cheguei lá às 7h30 mesmo. E já fui entrando também, linha de produção, tal, e entrei. A primeira coisa, eles pedem seu passaporte e olham o adesivo que tá aqui atrás, puxam sua biometria de novo e é isso, já te encaminham para outra fila. Nessa outra fila é onde é mais lotado, que é onde vai para a entrevista mesmo. O lugar lá da entrevista são vários guichês, vários, que os americanos mesmo ficam fazendo as entrevistas. Aí esperei minha vez, eu lembro até que eu tava esperando lá e prestando bem atenção em como que era o comportamento das pessoas e tudo mais. Porque eu nunca tinha feito, então não sabia como era. E tinham 2 pessoas atrás de mim que cada uma tinha sido negada 2 vezes. E aí elas falaram que quando é negado, você recebe um papelzinho rosa. Ai, depois disso eu só via papel rosa na minha frente. Só via papel rosa, todo mundo recebendo papel rosa. Eu falei, meu Deus, eu vou receber esse papel rosa, eu não posso, não sei o que e tal. Aí chegou a minha vez, o entrevistador americano, né, como eu falei, ele falou bom dia, bem educado e tal. Aí ele perguntou pra onde eu ia, falei o destino que era o Japão. Perguntou quando eu ia, aí eu falei que era em outubro. Perguntou com quem eu ia, e assim, você tem que responder pontualmente o que ele pergunta. Tipo, pra onde você vai? Tal lugar. Com quem você vai? Tal pessoa, no meu caso. Com quem você vai? Com meu marido. Não fica floreando as coisas, sabe? Não fica contornando, tentando se explicar muito, porque qualquer coisinha pode ser o ponto para eles não te aprovarem. Então, aí ele perguntou com quem que eu ia. Falei meu marido, o que meu marido fazia, expliquei a profissão do meu marido,
quantos dias a gente ia ficar, ele perguntou. Falei que eram 18 dias. E o que mais que ele perguntou? Quais cidades que a gente ia passar. Falei mais ou menos o nosso itinerário, né? Perguntou se a gente já tinha passagem comprada. Eu falei que ainda não, mas a gente já tava de olho já em qual a gente pretendia pegar, porque vai que a gente compra a passagem, aí ele fala, mas como vocês compraram a passagem sendo que não tem o visto aprovado? Pumba, reprovado, sabe? Qualquer coisinha pode ser. E detalhe, todas as perguntas que ele me fez, eu só respondi, mas eu tinha todos os documentos em mãos, caso ele pedisse. É muito importante isso, você estar precavido em relação à documentação. Porque se ele pede, é bom você já estar de lá de prontidão para entregar. Tudo que comprove a sua... que você é fixo aqui no Brasil e não vai querer se mudar para lá com esse visto, né? Então, tudo que comprove a sua permanência no Brasil, que nem faculdade, no nosso caso, faculdade, meu emprego, emprego do Lincoln, tudo isso comprova a nossa permanência no Brasil. Então, isso facilita. Aí eu respondi tudo que ele falou. Aí, do nada, ele vem e me pergunta, você tem irmãos? Completamente diferente do que ele vinha me perguntando. Mas porque era uma pergunta que eu tinha respondido no DS-160. Então, eu tinha que estar ali pronta para responder. Aí eu só falei, sim. Aí falou, parabéns, seu visto foi aprovado. Me deu um papelzinho branco, que é esse daqui. Esse daqui, que ele fala, a sua solicitação ao visto foi aprovada. Por favor, leia as informações abaixo, é o que ele fala. Quanto tempo vai ficar pronto e esse tipo de informação. Caso você solicite para entregar na sua casa ou aonde você tem que retirar, enfim. E o prazo para ficar pronto é de 10 dias úteis, que dá mais ou menos 2 semanas, né? Só que eu tirei o meu visto na quarta-feira, no sábado eu já recebi um e-mail que ele já estava pronto para retirada. Aí a gente agendou para 8 de setembro, que foi sexta-feira. E aí eu fui lá retirar, também super rápido, cheguei com esse papelzinho que nem precisou e com o meu RG, só entreguei para ele, também levei a instrução de agendamento para o dia 8, aí ele só confirmou tudo mais, eu assinei e foi isso. E aí também o período que o seu visto é válido, você só fica sabendo na hora de retirar, porque você pode ter um visto aprovado de 3 meses, 10 anos, é muito relativo com o que eles julgam lá na hora da sua entrevista. O meu, graças a Deus, foi de 10 anos, então só daqui 10 anos que eu vou ter que renovar ele. E esse foi meu processo de visto, mas basicamente foi isso. Não é um bicho de 7 cabeças, dá super, pelo menos a gente conseguiu fazer tranquilo o nosso processo e tudo mais. Fomos aprovados, né? Eu fui aprovada com êxito, 10 anos, né? Então, espero que fique de ajuda para vocês, caso vocês estejam fazendo o mesmo processo que eu fiz e tudo mais. Viram que não é simples, super simples, mas também não é nada impossível. Só prestar atenção bonitinho a cada etapa que vocês vão fazer, com seriedade e tudo mais, que dá certo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder da melhor maneira. Sugestões, dicas e tudo mais, também sou super receptiva quanto a isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam muito esse vídeo para que leve para mais pessoas, maior alcance. Comentem, compartilhem com os amigos. E espero que tenha ajudado vocês. E bora pro próximo vídeo. E já tá chegando a viagem. Ai, a ansiedade tá a 1000. Um beijo e tchau, tchau!